O protagonista. A abertura. Uma cortina de veludo vermelha. Confetes dançando no ar. Uma trilha sonora sensual e misteriosa. Envoltas numa sincronia, elas aparecem nuas. Várias mulheres se exibem em slow motion, cada uma em seu próprio take. O espectador tomado de assalto é desafiado a admirar a exibição em seu assento. Totalmente fora do convencional, do que a sociedade propaga culturalmente, são as mulheres dessa exposição, que com um sorriso em seus rostos, olham para a câmera ostentando sua liberdade e seu desprendimento ao julgamento alheio. Logo em seguida, o close-up dos olhos tristes do animal noturno, que não possui esse desapego. Susan, a galerista que tenta sustentar sua pose do que ela acha que as pessoas esperam que ela seja, com um penteado que cobre parte de sua face, como se escondesse uma parte de si mesma. A protagonista, inserida no mundo das artes, é uma pessoa visivelmente infeliz. E o filme apresenta 3 linhas narrativas bem organizadas esteticamente. A mansão de Susan e todo determinado tempo presente da narrativa se estabelecem num ambiente elegante, frio e esterilizado. Na manhã seguinte à exposição, uma encomenda endereçada à protagonista chega para mudar sua rotina. Ela já vem com uma advertência à espreita, um corte que faz Susan sangrar ao abrir a embalagem. É um manuscrito de um romance do seu ex-marido, Edward. Em torno disso, Hutton, o atual marido com o seu aspecto físico impecável e hábitos que despertam uma desconfiança no espectador, chegando ao cair da noite quase como um intruso e se mostrando indiferente e ausente aos acontecimentos da vida da esposa, apenas reforçando os pilares que sustentam a vida de aparências dos indivíduos que transitam entre seus convívios. A mulher introspectivamente esgotada ainda cumpre sua agenda de compromissos participando de um jantar com pessoas do seu círculo social. Personagens egoicamente frívolas que vão promovendo esse desgaste pelo ambiente e a nítida desilusão pelo estilo de vida que vão crescendo dentro de Susan. Sozinha em seu quarto, é hora de encarar o manuscrito. A surpresa se revela em seu rosto ao se dar conta de que o romance tem uma dedicatória levando o seu nome. E seu título, fazendo alusão ao apelido dado pelo ex-marido por conta da insônia crônica que persegue a vida da protagonista. Daí para frente, o espectador já se dá conta que o enredo é estruturado a partir dos olhos de Susan, quando vemos os acontecimentos do romance se projetarem na tela enquanto ela o lê. Temos a introdução da segunda narrativa, com a paleta quente e selvagem do Texas, imaginada para estruturar a história do livro. Uma família viajando de carro no meio da noite, sem sinal de telefone ou de rádio, numa estrada deserta no meio do Texas. É dado início ao suspense. Um carro que surge no meio da escuridão, pronto para cruzar o caminho de Tony, da esposa e de sua filha adolescente. O incômodo se instaura tanto no espectador quanto na família, quando nos é revelado os passageiros do carro imprudente na estrada. Sujeitos alterados que não têm nada a perder, a não ser a chance de arruinar as férias daquela distinta família. Os marginais pressionam Tony para fora da estrada, ironizando e ridicularizando a situação, e ali é apresentada a total impotência daquele homem, acuado diante de bandidos, sem meios de defender as mulheres da sua vida, é abandonado à própria sorte no deserto, assistindo a família ser sequestrada diante dos seus olhos. O desespero de Tony e a violência registrada nessa passagem faz Susan despertar para sua realidade. Seu marido não deu notícias desde a despedida para a viagem de negócios. Para a surpresa do espectador, mas não tanto para a de Susan, seu marido atende a ligação acompanhado de sua amante no mesmo hotel em que costuma ficar com a esposa. O romance de Edward começa a tomar maior proporção para Susan. Conforme ela projeta as aflições de Tony para a tela, Tom Ford insere no filme a metáfora entre as histórias. Uma montagem paralela entre Tony e Susan, que faz analogia aos seus sentimentos e emoções. Tony, à procura da mulher e filha, vê sua coragem e honra postas em xeque pelo policial do caso e por ele mesmo. Então, seguindo o caminho que havia trilhado antes, onde fora largado, vê diante de si a cena materializada daquilo que mais temia.
se depara com os cadáveres maculados das mulheres que mais ama e que não pôde fazer nada para impedir a tragédia que deu fim à sua família. Devastado, Tony vive seus dias em busca de justiça. Abalada, Susan liga para a filha à procura de um alicerce que possa mantê-la resistente. E a dor infligida nos personagens vem nos apresentar a terceira narrativa. Susan começa a se lembrar do seu passado com Edward. O clima nostálgico brumaceiro, como uma aura de sonho das lembranças de um relacionamento fracassado. Memórias que retratam a afinidade e a conexão do casal, mas que também expõem a postura moral e ideológica da família de Susan, que cercava a todos em torno de uma redoma religiosa, conservadora, sexista, narcisista e racista. Adjetivos pronunciados pela própria protagonista que exprimem um amargo conceito de sua família, especialmente pela mãe, uma mulher que rejeitou o irmão de Susan por sua sexualidade e que rotula Edward como um homem fraco para os padrões da filha. Na verdade, um homem fraco para as expectativas da família, e deixando isso claro para Susan, que ela não seria capaz de sustentar a felicidade de um casamento junto a um rapaz pobre e sem ambição, e que, apesar da rebeldia, sentiria falta da vida burguesa se ficasse ao lado de Edward. Então, a audiência se questiona, apesar da oposição à mãe, por que ela não está mais com Edward, e por que ela sente tanta empatia por Tony, o personagem do livro. Aos poucos, começamos a encaixar as peças do quebra-cabeça. Numa conversa em seu escritório, ficamos sabendo que Susan abandonou Edward de maneira brutal. E as obras de arte ao seu redor dão as pistas, parecendo oprimi-la a ponto de fazê-la sentir-se encurralada pelo remorso que Edward despertou nela. Susan não se enxerga em Tony, mas sim vê Edward nas dores que ele sente durante a narrativa do livro. Enquanto Tony confronta Ray, o assassino de sua família, Susan se recorda dos momentos que destruíram seu casamento com Edward. Sua frieza em criticá-lo por seu trabalho, suas palavras cada vez mais parecidas com as de sua mãe, sua infelicidade com a falta de ambições do marido, e a aproximação e envolvimento com Hutton, seu então colega de faculdade. O policial com um câncer terminal auxilia Tony a executar sua vingança contra Ray, um homem que no final de sua vida abandona seus escrúpulos para com a lei a fim de tornar possível a justiça que foi tirada de Tony. O policial serve como força motora em representar a coragem que Edward nunca teve ao lado de Susan, ou que pelo menos ela nunca enxergou. A mulher que acabou o seu casamento, abandonando Edward e abortando um filho dele que carregava em seu ventre. Susan se vê no personagem de Ray, a pessoa que não mediu esforços para obter o que queria, sem levar em conta a dor que estava infligindo no outro. Isso é o que Susan sente depois de terminar a leitura do manuscrito, miseravelmente arrependida de não ter escolhido ficar com Edward. Esse que, por sua vez, responde a um e-mail que Susan havia lhe enviado, marcando um jantar de reencontro. O dia chega, Susan se prepara, penteado diferente, maquiagem mais sutil. Um vestido verde. A esperança de poder recuperar a leveza que ela buscava depois de todos os anos frustrada, vivendo de aparências. Avidamente ela aguarda em uma mesa. O tempo passa, as pessoas vêm e vão. O salão vai esvaziando. Close-up, os olhos tristes do animal noturno. Com o seu romance visceral, Edward prova que ele não era uma pessoa fraca, mas sim o contrário, de caráter inabalável. Mas até que ponto vai a sua força quando ele decide não ir ao encontro? O livro talvez uma vingança a Susan, mas a ausência de Edward, o medo de confrontar a pessoa que mais amou um dia e que só lhe deixou mágoas. O filme, uma história que mostra como as relações podem moldar o nosso caráter a partir das escolhas feitas, dos seus acontecimentos, consequências e desfechos. Esse episódio foi produzido por Patrícia Bianor. O protagonista.